Saúdo a todos os valentes com a paz de São Jesus e a todos que estão vendo e ouvindo este vídeo. Amém? Hoje a palavra vem em João, para estar trazendo aos irmãos, em João 3, do seu versículo 1 ao 36, bem estendido. Vamos ler um pouco de Bíblia, né? Que começa assim: E havia entre os fariseus o homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus Cristo, e disse-lhe: Rabi, bem sabe que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como se pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu no céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão.
Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele? João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunho de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o vê e o ouve, alegre-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todo aquele que vem da terra. É da terra a fala da terra, e da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas verá a ira de Deus sobre ele permanecer. Amém, amados irmãos? Foi um pouco extenso, mas essa palavra ela é muito linda, que fala da vinda de Jesus e do propósito de Jesus em nossas vidas, que foi dar sua própria vida para nos salvar. Amém, amados irmãos? Aqui no começo já diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver ao reino de Deus. Nascer de novo, se batizar, descer as águas. Mas, amados irmãos, não basta só descer as águas, não basta só se batizar. Você tem que crer, você tem que estar em obediência, você tem que estar na presença do Senhor. Como diz aqui no último, já no 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Então, é um conjunto que devemos fazer. Não fazer as coisas pela metade. Desci as águas, já me batizei, estou salvo, está tudo certo. Mas não é dessa forma. Nosso Senhor Jesus veio para nos salvar. Ele foi batizado por João Batista. Ele fez tudo certo, ele fez tudo completo, nada faltando. Morreu por nós na cruz, nos salvou, pagou a dívida nossa. E mesmo assim nós nos rebelamos contra o Senhor, nos rebelamos contra as obras do Senhor. Como aqui mesmo diz: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei
de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu no céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Por muitas coisas que o Senhor fez por nós e ainda faz nos dias de hoje, nós ainda duvidamos de muitas coisas. Nós duvidamos de absurdas coisas. E uma palavrinha muito comum no nosso vocabulário é por quê? Por quê? Por quê? Chega de tantos porquê e vamos fazer. O Senhor fala com você, o Senhor manda você fazer algo, te pede, você sabe o que fazer, não precisa estar tantos porquê. Os porquê dá brecha para o inimigo responder aquilo que não é de Deus, aquilo que é para te afastar dos caminhos, porque o Senhor te fala algo para você seguir na reta, nessa linha, aí você olha e fala, por que assim? Mas por que assado? Não temos que estar pondo em questão as coisas que Deus nos pede, nos fala. Temos que estar sempre atento e somente obedecer a palavra do Senhor. Pois o Senhor, Ele é maravilhoso. Olha o que diz aqui no 14 e no 18, até o 18. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele foi no deserto para que ele venha a ser levantado. Ele foi no deserto para passar aquilo que os filhos de Israel passou no deserto com Moisés. E vieram a pecar, vieram a duvidar das coisas do Senhor, mesmo vendo tais sinais, prodígios, maravilhas que o Senhor fazia na vida deles. E nesse tempo o inimigo se levantou, porque foi uma ira do povo de Israel contra Deus, por estar no deserto e exigindo coisas do Senhor, e o Senhor sempre provendo o maná, provendo a caminhada deles com o tornado de fogo, o redemoinho de fogo lá que iluminava para eles à noite. E mesmo assim foi uma incredulidade total dos filhos de Israel. Então era necessário que o Filho de Deus, Jesus, viesse a ser levantado no deserto. Como aqui mesmo diz, assim importa que o Filho do Homem seja levantado no deserto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que o Senhor vem nos dizendo? Que não só porque estamos no deserto que vamos cair, que temos que pecar, que temos que nos destruir. Porque aqui, o Senhor foi para o deserto e ficou, se não me engano, 40 dias lá e 40 noites no deserto, em jejum. E o inimigo veio tentou ele. O inimigo veio principalmente tentar o Senhor Jesus. E ele não foi. Ele não caiu. E devemos também saber que naquele período o Senhor era carne. O Senhor era 100% carne. E foi tentado. Ele veio nos dizer nessa passagem que não importa o deserto que você está passando, não importa o problema que você está passando, a tribulação que você está passando, então só entrega nas mãos do Senhor, medita na palavra do Senhor, esteja em comunhão, firme na rocha, que Ele vai passar com você nesse deserto. Você não vai passar sozinho. Você nunca está sozinho. Você acha que está sozinho. Você se identifica que está sozinho, mas você nunca está sozinho. O Senhor sempre está conosco, sempre está com você. Basta você crer, como aqui mesmo diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna.
Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Então só creia. Então só creia. É difícil, é complicado? É. Para mim, para você, para todos. É complicado. Para o Senhor Jesus foi difícil. Para Jesus foi difícil. Por que eu acho que para mim e para você vai ser fácil? Se o Senhor veio na terra, o Senhor veio junto a nós para nos salvar e mostrar, testificar que Ele pode, Ele consegue, e nos dá autonomia para também conseguir vencer o mundo. Devemos nos atentar a isso, devemos nos humilhar e nos prostrar ao Senhor cada dia. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor deu seu único Filho por nós. E Ele veio não só nos salvar, mas também nos ensinar a viver neste mundo, até que Ele volte para nos buscar. Como diz aqui, deixa eu só procurar aqui, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Foi o que o João Batista disse. E é necessário que ele cresça e que eu diminua. Muita gente cresce e quer crescer e quer ser mais que Jesus, quer ser mais que Deus. Não é assim. Você tem que diminuir, você tem que se prostrar, você tem que se humilhar para o Senhor. O Senhor é tudo. O Senhor é tudo. Nós somos a noiva. O noivo está às portas. Ele irá nos buscar. O Espírito Santo está conosco. Mas a gente temos que dar entrada para o Senhor. Nós temos que nos prostrar. Nós temos que abrir a porta do nosso coração, as portas, para que o Senhor venha entrar. Não adianta eu querer ser duro, eu querer ser algo que não vai agradar o Senhor, porque eu preciso agradar o Pai, eu preciso estar com o Pai, não com o mundo, não com o inimigo. Então eu tenho que me prostrar, eu tenho que ser calmo, eu tenho que ser paciente, assim como Jesus foi. Eu tenho que ser paciente, convicto com as coisas que eu falo, crer, ser obediente e entender que tudo é um conjunto para que venha a tua salvação. Não só se batizar e esquecer de crer. Não só crer, mas também temos que estar batizado. Tem um conjunto. Temos que nos batizar nas águas para nós nascer de novo. E temos que crer no Senhor. Nós temos que batizar, crer no Senhor, ter fé. Então só seguir os caminhos de Deus, as leis. Amém, amados irmãos? Que todos fiquem com essa palavra, pois é algo muito importante, algo muito sério e grave. Muitos estão na igreja que são batizados e acham que só por estar batizado já está salvo, mas não é dessa forma. Nós temos que lutar. Nós estamos batizados, nós nascemos de novo, mas temos que crer no Senhor, temos que estar firme na rocha, temos que permanecer firme no deserto. Não podemos retroceder, não podemos olhar para trás, temos que estar sempre foco no Senhor, sempre. O vídeo está longo, mas é porque o Senhor tem falado à igreja, a sua igreja, mas o pessoal está dormindo, o cristão está dormindo. Acorda, esta é a hora, ou melhor, já passou da hora de acordar. O mundo está te enganando, entendeu? O inimigo está soprando no seu ouvido e você está dando risada, está se alegrando com o sopro do inimigo. Não se alegra com o sopro do inimigo, não se alegra.
Permaneça na fé, permaneça diante da palavra, permaneça orando, clamando, jejuando, permaneça consagrando, permaneça firme na rocha, permaneça em foco no Senhor, porque os dias são maus e irão ficar pior. Os dias são maus e irão ficar pior. Então só permaneça com essa palavra, permaneça firme com o Senhor. As coisas vão vir, as coisas vão acontecer, mas vamos permanecer firme na rocha, pois é o Senhor que está conosco. Nós já somos vitoriosos. Já somos vitoriosos. Amém, amados irmãos? Então só creia no Senhor. Sempre, sempre. Que nós diminuamos para que o Senhor cresça. Amém, amados irmãos? Desculpa pelo tempo e que Deus venha estar na vida de todos. Amém? Obrigado pela oportunidade.